propuseram esse momento oportuno à Câmara, né, o deputado Sarney Filho, por 10 minutos, depois o deputado Chico Alencar, por 10 minutos. Tem a palavra o deputado Sarney Filho. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, autoridades aqui presentes, representantes da sociedade civil, antes propriamente de começar o meu pronunciamento, eu gostaria de registrar que aqui estão presentes representantes da SOS Mais Cerrado, que há pouco tempo, pouco menos de uma semana atrás, obteve uma vitória parcial no que diz respeito ao Plano de Manejo Sustentável da APA Pozo Alto, que envolve a Chapada dos Veadeiros. Então, a nossa solidariedade, nossa água, em grande parte, vem do Cerrado. E aqui mesmo, nós estamos lutando para que a PEC, que reconhece o Cerrado como um dos biomas nacionais, seja incluída na Constituição. Mas, senhor presidente, senhor ministro, a proposta que nós fizemos dessa comissão geral, ela tem como principal objetivo sensibilizar o novo parlamento para a questão grave socioambiental que se apresenta no nosso país. É indiscutível que essa crise da água, a chamada crise hídrica, ela tem razões variadas. A primeira, segundo eu entendo, e mais importante, é justamente a mudança climática. O aquecimento global, que hoje é uma realidade. Os períodos de seca estão mais prolongados, estão atingindo áreas que antes não atingiam, e as chuvas com uma precipitação maior em menor espaço de tempo. Essa questão, evidentemente, é uma questão mundial, global. O Brasil está inserido dentro dessa questão, na medida em que chegamos a ser um dos maiores emissores de gases do efeito estufa por causa do desmatamento, principalmente o desmatamento na Amazônia. Agora, o que se observa é que os efeitos das mudanças climáticas, eles poderiam ter sido amenizados se as bacias hidrográficas da Mata Atlântica, que geram a água e que servem a água às grandes metrópoles, estivessem preservadas. Há pouco tempo, o jornal A Folha de São Paulo, numa reportagem muito boa, por sinal, ele aponta que a bacia que mais importante para servir de água à região metropolitana de São Paulo, essa bacia é a que tem menor cobertura vegetal. E aí nós vamos para o segunda causa dessa crise de água, justamente os biomas. Toda essa água gerada na Mata Atlântica, ela não resiste mais. A Mata Atlântica mesmo já não é mais um bioma. Já são pontos isolados, maciços isolados, que precisam de corredores ecológicos urgentemente. Nós sabemos que se as nossas matas ciliares, se as nascentes tivessem sido preservadas, se a legislação ambiental tivesse sido cumprida, evidentemente essa crise haveria, mas não nas proporções em que ela está ocorrendo hoje. Portanto, somado à mudança climática, nós temos a falta de trato para com o nosso bioma principal, que serve a água à região sudeste. E além disso, nós temos a falta de visão. Professor Paulo Nogueira Neto, grande ambientalista, precursor de todos nós,
há mais de 20 anos atrás, já dizia da possibilidade de São Paulo ter escassez de água. E nada foi feito. Ao contrário, tudo foi relaxado. Para que nós tenhamos, aqui no Congresso, a noção da importância do planejamento, a noção da importância da manutenção dos serviços ecossistêmicos, é preciso que a gente saiba que esses efeitos agora estão atingindo principalmente as populações mais pobres das grandes metrópoles, porque é sempre assim. As crises socioambientais, elas vão primeiro atingir aqueles que estão menos preparados, os desamparados, e é isso que está acontecendo hoje, principalmente em São Paulo, onde a pressão da água não chega a colocar água nas casas, da onde? Principalmente da periferia de São Paulo. É preciso que esse Congresso entenda que a mudança que foi feita na legislação ambiental, que anistiou aqueles que tinham desmatado áreas de preservação permanente ilegalmente e que flexibilizou, diminuindo essa proteção, foi um equívoco. O mundo mudou. Nós sabemos que as civilizações começaram na beira dos rios, mas hoje nós precisamos não de gente em beira de rio, não de agricultura em beira de rio, mas de mata, de árvores em beira de rio, para nos proteger contra os eventos das mudanças climáticas. E é justamente por isso que este Parlamento tem a obrigação de se aprofundar nessa discussão. Já há propostas aqui, uma inclusive de autoria da Frente Parlamentar Ambientalista, assinada por mim, que retoma aquelas áreas de proteção permanente para as medições de antes das modificações ocorridas no Código Florestal. Também, ofício meu foi mandado aos governadores de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, para que eles, baseado numa excepcionalidade que a legislação do ano passado, a legislação modificada, que nós conseguimos colocar na legislação, que os ambientalistas conseguiram colocar, que diz que em casos de crises hídricas, o chefe do Executivo Estadual poderá retomar acima das áreas estabelecidas pelo atual Código Florestal. Ou seja, está mais do que na hora dos governadores começarem a pensar a médio e a longo prazo nos seus estados. E está na hora das assembleias legislativas. E para isso, o Partido Verde, que não tem tantos parlamentares assim, infelizmente, já determinou as suas bancadas nas assembleias legislativas que façam requerimentos pedindo aos chefes do Executivo que nos biomas, que nas bacias onde houve desmatamentos excessivos, onde está havendo crise hídrica, que eles retomem acima a proteção da mata, acima daquilo que é estabelecido no Código Florestal. Para isso também já estivemos conversando com o ministro Fux, que é quem está analisando as ações diretas de inconstitucionalidade propostas pelo Ministério Público Federal, justamente colocando em dúvida a constitucionalidade desses artigos que flexibilizaram as áreas de preservação permanente. E ele também se comprometeu em celeremente analisar isso, mas independentemente da sua análise sobre as propostas de inconstitucionalidade, que ele irá entrar em contato com os governadores desses estados, pedindo que verifiquem com sensibilidade a possibilidade de usarem dessa prerrogativa legal e ampliarem as áreas de preservação. Dessa forma, presidente, senhoras e senhores, quero agradecer a presença de todos aqui, dizer que gostaria que a sociedade civil,
que vai ter a palavra aqui, inclusive porque o nosso partido convidou, tivessem um tempo maior para poderem colocar, já que o nosso ministro de Minas e Energia fez uma excelente palestra aqui. Não, deputado. Não. Acionar o som dele. Jogo da velha. Aqui, presidente. Jogo da velha, né? Já que o meu foco aqui, ministro, é principalmente na questão da água, na questão dos serviços ecossistêmicos. Acho até que a sua palestra poderia, no futuro, a gente poder discutir outros temas. Mas acredito que o balizamento para as energias renováveis, para a eólica, para a solar, são, na realidade, o caminho a ser percorrido, porque, inclusive, hoje, o mundo sabe que os investimentos em combustíveis fósseis estão diminuindo em relação aos investimentos em energias renováveis. Então, dessa forma, agradeço a presença de todos e espero que essa nossa comissão sirva para sensibilizar os nossos parlamentares para que a gente possa, com o pé no presente, mas com a visão no futuro, garantir vida às futuras gerações. Muito obrigado, deputado Sarney Filho. Eu passo a palavra ao também autor do requerimento, o deputado Chico Alencar, por 10 minutos. Vou quebrar o paradigma e falar aqui à esquerda da mesa.